O vestibular da Unicamp está chegando. É o momento de intensificar os estudos, mas com estratégia. Hoje, 1º de outubro, é comemorado o Dia do Vereador. E nós vamos mostrar a importância do agente político mais próximo da população. 7ª reunião ordinária da Comissão para Assuntos de Segurança Pública debate atividade delegada na cidade de Campinas. Olá, chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Vocês estão acompanhando os casos de intoxicação por metanol. Já são 5 mortes e a suspeita é que essas pessoas tenham consumido bebidas alcoólicas batizadas com o metanol. O Ministério da Justiça e de Segurança Pública apontou que os casos são considerados fora do padrão para o curto período de tempo e também por desviar dos casos até hoje notificados de intoxicação por metanol. Bom, uma coletiva de imprensa com o governador do estado e especialistas do Centro de Informação e Assistência Toxicológica foi realizada. A repórter Cassiane Alves acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cassi. Olá, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Câmara Notícia. Olha só, dados atualizados, de acordo com a coletiva de imprensa do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. São 22 casos entre suspeitos e confirmados, 22 casos suspeitos e confirmados, mais 5 óbitos já foram registrados, sendo 1 confirmado por intoxicação e 4 estão sendo investigados. A gente também acompanhou a coletiva de imprensa aqui do Ciatox, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica aqui da Unicamp, e a gente tem alguns dados sobre as vítimas também que foram passados para a gente. Segundo a Prefeitura, o primeiro caso é de um homem de 58 anos que morreu no dia 24 de setembro. O segundo é um homem de 45 que morreu no último dia 28. Ainda há casos, 9 casos aqui que passaram pelo Ciatox sob investigação com suspeita aí de intoxicação. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que outra vítima, um homem de 54 anos, apresentou sintomas no dia 9 de setembro e o óbito foi confirmado no dia 15. A gente tem essas informações, Gabriel, do Centro de Vigilância Sanitária também, que está apoiando e monitorando o trabalho dos municípios de fiscalização, dos estabelecimentos, dos comércios, de bebidas, distribuidoras, bares, envolvendo aí também comercialização e a distribuição de produtos contaminados. Para entender um pouquinho melhor sobre essa análise que foi realizada aqui, a gente vai ouvir a palavra, então, do coordenador associado do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, Fábio Burachetti, que ele fala sobre esses casos que foram avaliados e analisados aqui do centro. Vamos conferir. Intoxicação por bebida adulterada não é comum no Brasil. São raros os casos. Se a gente for ver, teve alguns casos de cachaça, e quando teve a cerveja em Belo Horizonte, não foi bebida adulterada, foi contaminação no processo de fabricação. Atualmente nós estamos em segmento, são 9 casos, 2 são óbitos que vocês já têm ciência, todos os casos são atendimentos remotos, são atendimentos telefônicos, nenhum deles foi atendido aqui no HC. Os casos são um de São Bernardo, que é desse final de semana, porque ele faleceu nesse final de semana, ele ficou poucas horas internado.
também está sendo investigado, porque eles iam mandar a amostra para a gente, mas não deu tempo de enviar a amostra. O outro caso, que é um caso de Limeira, que é um jovem que estava com a sua esposa num churrasco, consumiu uísque nesse churrasco, bebida alcoólica. Ele teve confirmação da presença de metanol e ácido fórmico. Esse paciente chegou a ir para a UTI, mas teve uma boa evolução, já recebeu alta da UTI. É um caso de Limeira. E temos todos os outros casos são de São Paulo. Desses 9 casos, em 8 foi feita análise laboratorial no nosso laboratório de toxicologia analítica, tá? E em 6 casos foi identificado o metanol e em 5 casos foi identificado o ácido fórmico, certo? Então, chama atenção também, porque isso é importante para os médicos, e tem que ser feito um alerta para todos os médicos, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, de quais que são, a doutora Camila pode explicar, quais são os sinais de alarme quando você está, para você fazer a suspeição de intoxicação por metanol ou outro álcool tóxico. Tá aí então, Gabriel, uma outra situação também bastante importante, né, que a professora Camila Carboni Prado disse em relação aos sintomas. Como que é feito, né? Como que a pessoa sabe de fato que ela ingeriu uma bebida com metanol, mesmo porque as bebidas elas não têm cheiro forte, não tem nenhuma coloração que indique que ela possui essa substância. Então, há alguns sintomas que indicam que a pessoa ingeriu esse metanol e ela explica certinho pra gente, vamos conferir. Inicialmente, os sintomas no paciente, eles podem ser muito semelhantes ao do consumo do álcool convencional, do etanol, das bebidas alcoólicas convencionais, né? Então, alguns sintomas de embriaguez, né? Como uma fala mais arrastada, alteração de equilíbrio, alguma coisa nesse sentido. O que começa a chamar a atenção, né, para a gente pensar no metanol, seriam esses sintomas mais inespecíficos de mal-estar, tudo muito pronunciados, principalmente se eles aparentam ser desproporcionais ao consumo de álcool que a pessoa teve, né? Então mais graves, com mais náuseas, com mais vômitos, mais dor de cabeça, mais desse mal-estar. Alterações na visão, né, são bastante sugestivos da intoxicação por metanol, desde a visão turva, da pessoa se ver a visão escurecida, não conseguir enxergar de fato as coisas. Num estágio mais avançado, ela começa a aparentar estar com falta de ar, com a respiração mais rápida, né, parecendo realmente estar com algum problema respiratório. Exatamente, Gabriel, o que a professora disse, né? A pessoa ela tem que realmente, né, estar atenta aí aos sintomas, porque ele tem um prazo também para ter essa gravidade, né? Como sempre a gente fala sobre o atendimento, né, precoce, para que se tenha um tratamento, né, específico. E é claro que a gente também falou sobre o tratamento. Existe, né, o que eles falaram aqui sobre um tratamento, um antídoto, mas que ele não está disponível no Brasil. Então, eles têm uma outra alternativa, né, para esse tratamento, que é a utilização de álcool absoluto. E também pacientes que acabam fazendo hemodiálise. E isso tudo depende da gravidade do paciente, depende de como ele chegou até o atendimento de urgência, se demorou muito depois que ele ingeriu essa bebida, quanto tempo que ele ficou, né, com aquela substância no metabolismo até ser atendido. Então tudo isso é levado em consideração para saber exatamente quais são os tratamentos, o tratamento mais adequado para esse paciente. Então vamos conferir também sobre esse tratamento que é realizado. Existe um antídoto que o Brasil precisa importar, mas como a gente não tem ainda, o que nós estamos usando é isso, ou o etanol, seja injetável ou mesmo um etanol por sonda. O tratamento, né, dependendo do tempo também que já tem da exposição, eles vão consistir em cuidados de suporte desse paciente, a maioria precisa de cuidados intensivos, né, de suporte avançado de vida mesmo, correção desse sangue ácido, né, o uso de antídotos, dependendo da quantidade do metanol presente no sangue. E aí de antídotos a gente teria o fomepizol, que o professor Bucaretti comentou, que seria um antídoto
mais adequado, mais fácil de usar, mas a gente não tem disponível ainda no Brasil. A alternativa, o etanol. O próprio álcool acaba funcionando como antídoto nessas intoxicações. E também, em alguns casos, dependendo da condição do paciente e dos níveis, né, do metanol no sangue, teria a indicação da hemodiálise, porque ela retira, né, do sangue tanto o metanol quanto o ácido fórmico, que é o grande responsável pela toxicidade ao organismo. Gabriel, ainda segundo o coordenador, ainda existem, né, muitas notificações, eles recebem muitas notificações em relação a essa substância, ao metanol, mas há muitos outros casos que ainda podem surgir, né, porque as informações, eles recebem muitas ligações em relação a esses casos e eles precisam ser analisados, né, minuciosamente, conversando também com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde, também com todo o governo, né, o Estado de São Paulo, sobre essas informações e sobre esses casos que estão surgindo. A respeito disso também, sobre as medidas, né, adotadas, sobre as ações que estão sendo realizadas, né, no Estado de São Paulo, bem como também em São Bernardo do Campo, juntando todas as prefeituras, né, para entender melhor isso tudo, como que será feita agora, o que será feito a partir de agora, né, diante desses casos e dessas mortes. A gente confere também na coletiva do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No estado de São Paulo, no último mês, no mês de setembro, nós tivemos 43 mil fiscalizações realizadas em todo o estado em estabelecimentos comerciais. Então é um objeto constante de preocupação. A gente vai fazer a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde houve o consumo dessas bebidas, né? E a partir dessa interdição cautelar nós vamos aprofundar as investigações. De que forma? Polícia Civil mais Secretaria de Fazenda, a gente vai fazer o cotejamento das informações, principalmente para detectar a origem. Quem comprou de quem? Da onde está saindo essa bebida adulterada? Quem são os fraudadores, né? Então a gente vai buscar, a partir desse cruzamento de informações, chegar nos distribuidores e saber quem está fornecendo essa bebida adulterada, se o problema é no distribuidor, se o problema está em outro elo da cadeia, ou se o problema está no estabelecimento que está comprando esse material sem comprovação de origem, né? sem realmente ter uma procedência correta. É isso, Gabriel. A gente continua acompanhando todas essas informações e atualizações a gente traz aqui e vocês acompanham na programação da TV Câmara Campinas. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Cassiane Alves, pelas informações. A gente segue acompanhando esses casos e torcendo, né, para que não surja mais nenhum e que as respostas possam aparecer. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, mas agora falando sobre educação. A preparação para o vestibular da Unicamp exige que os estudantes tenham bons hábitos e saibam equilibrar a rotina visando produtividade nos estudos e, consequentemente, uma boa preparação para os dias das provas. Por isso, confira alguns pontos importantes para manter o equilíbrio no período que antecede o vestibular. Os estudantes que vão prestar o vestibular da Unicamp 2026 estão na reta final de preparação para a prova. É o caso desses dois que vão prestar medicina. A ansiedade ela é bem grande, né? Apesar de não ser a primeira vez prestando o vestibular, eu acho que todas as vezes tem alguma coisa de diferente. Então, sempre com muito estudo, muita dedicação, muita organização. Eu acho que a organização é a chave para conseguir organizar muito bem uma vida social, né? Continuar no lazer, com a família e também continuar estudando no mesmo ritmo. O coração tá cheio de emoção, né? É um sonho prestar medicina, que é o que eu vou fazer, o que eu vou prestar na Unicamp, em todos os vestibulares. E é uma questão de, assim, tá sempre revisando o que você está aprendendo, porque a memória, ela ajuda muito, mas ela também pode atrapalhar se você não tiver a todo momento revendo. A primeira fase do vestibular da Unicamp está marcada para o dia 26 de outubro e a segunda fase será nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Tá chegando!
Lembrando que a primeira fase da Unicamp é igual para todo mundo e tem duração de 5 horas. Serão 72 questões de múltipla escolha. Bom, quando chega esse momento, são muitas dúvidas na cabeça dos estudantes. Será que é hora de estudar um pouco mais, de acompanhar os resumos, ou até mesmo de tirar o pezinho do acelerador? E nos momentos de lazer, o que fazer? Por isso, conversamos com este coordenador pedagógico, que passou dicas importantes. Ele reforça que é bem interessante realizar simulados, exercícios e praticar redações. Uma coisa que a gente sempre recomenda, né? Mantenha o ritmo, porque a preparação para o vestibular não começou agora. A preparação do vestibular começou lá no começo do ano e a pessoa está indo num ritmo de estudo. Mantenha esse ritmo. O que é importante? Tampar aquelas lacunas, né, de teoria que talvez ainda tenham, fazer a maior quantidade de exercício. Uma coisa que a gente sempre recomenda, conheça o vestibular. Então, faça provas antigas, estude as questões de anos anteriores, que isso daí também é muito importante. Bom, exatamente, fazer simulado, também praticar redações, isso ajuda nessa fase, né? Sim, a redação hoje no vestibular é uma das coisas mais importantes que tem. Se você pegar, por exemplo, a prova da Unicamp, 20% da nota final é a redação. Então, o treino semanal da redação é fundamental para ter uma boa nota e se dar bem no vestibular. A gente tem os resumos teóricos, os exercícios, e eu gosto muito de fazer as provas antigas dos vestibulares, né? Eu acho que ajuda muito você a entender como funciona cada prova, porque tem peculiaridades em cada uma delas. Primeiras fases, as segundas fases também são diferentes para cada uma. Então, eu acho que a tecla da prova antiga é uma coisa que ajuda muito e, principalmente, corrigi-las também. É muito importante fazer a correção dessas provas para ver onde a gente está errando, pegar um pouco mais nos erros nesse momento da reta final, porque está chegando. Então, acho que essa parte de correção, de entender como funciona a prova, é um ponto muito importante. Você costuma fazer o quê? Bastante resumo? Depende muito da matéria, né? Para matérias mais de humanas, de biológicas, os resumos ajudam, mas para exatas a gente costuma fazer bastante exercício, então é um trabalho mais braçal. Exercício, correção e revisão depois do que você já corrigiu. Ainda segundo o especialista na área, vale também equilibrar a rotina pré-vestibular. A gente sempre fala o seguinte, o que é importante? Dormir bem, se alimentar direito, ter momentos de lazer e praticar uma atividade física, nem que seja dar uma volta de vez em quando a pé, né? Além disso, encaixar o estudo, mas é fundamental que o aluno viva esse período. E os estudantes, claro, também têm os momentos de lazer. Você costuma fazer o que nessa época do ano, justamente para dar uma aliviada aí na ansiedade? Para aliviar a ansiedade, eu gosto muito de ficar com a minha família, né? Eu estudei longe por um tempo, né? Eu estudei em outra cidade por um tempo, então eu acho que ficar perto deles, acho que é a coisa que eu mais prefiro fazer no meu momento de lazer. Descanso também é importante, atividade física e é isso, estar sempre aqui no cursinho, é o meu primeiro ano, de manhã, de tarde, tendo essa disciplina de estudar sempre e não desistir. Vamos com as notícias do Legislativo. Hoje, 1º de outubro, é comemorado o Dia do Vereador. A data nos convida a reconhecer a importância do parlamentar, sendo uma das funções principais para a sustentação da democracia brasileira. Hoje, 1º de outubro, é uma data muito especial para os municípios, pois é quando se comemora o Dia do Vereador, o agente político encarregado de criar as leis municipais. Sua atuação na Câmara Municipal, por meio de debates e votações, define as regras que organizam a cidade. A origem da celebração está diretamente ligada à história do Brasil. Foi em 1º de outubro de 1824 que o imperador Dom Pedro I sancionou a lei que regulamentou o cargo de vereador no país, fixando o mandato de 4 anos. No Brasil, as câmaras municipais são instituições mais antigas que o próprio Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, o que demonstra sua longa e significativa trajetória. Portanto, a data celebra não apenas o cargo, mas também a função do vereador como elo direto entre os anseios da população e o poder público. A mais importante delas, ou a mais conhecida delas, é a função legislativa, né? Então, a Câmara Municipal ou a Câmara de Vereadores, né,
Então, os parlamentares que representam o poder legislativo na esfera local, né, têm a função de propor projetos de lei, debater, votar projetos de lei, né, de interesse público, que correspondam também às demandas, principalmente da população do município, né? Então, leis municipais são debatidas ali. Essa função legislativa é a mais importante delas, mas acho que tem duas outras também. Uma é a de fiscalização também, então tem uma função de fiscalizar o próprio Poder Executivo, na execução orçamentária, nas contas, e essa função fiscalizadora, né, do vereador, das vereadoras, foi muito mais valorizada a partir da Constituição de 88, né? Deu mais autonomia, não só para o município, mas para o Poder Legislativo Municipal, em fazer essa fiscalização. E a terceira e última, que é muito importante, né, é como que os vereadores e vereadoras podem representar os interesses da população, né? Então, ajudando a população através dos seus grupos organizados, da sociedade civil organizada, a estruturar demandas, né, a fazer através de requerimentos, solicitação de informações a respeito, por exemplo, de obras ou políticas, né, ações do Poder Executivo que estão em atraso ou que não estão correspondendo às expectativas da população, fazer indicações mesmo de políticas públicas que correspondam, então, a interesses de segmentos da população, né? Então, é função legislativa, fiscalizatória e também de representar a população, a comunidade local. A quantidade de vereadores de cada cidade é estabelecida pela Constituição Federal, que define o número máximo de políticos que cada legislativo pode ter. Os municípios de até 15 mil habitantes dispõem, por exemplo, de no máximo 9 cadeiras, enquanto aqueles com mais de 8 milhões têm até 55 vereadores eleitos. A cidade de Campinas é o terceiro maior colégio eleitoral do estado de São Paulo e o 14º maior do país. A Câmara Municipal de Campinas é composta por 33 parlamentares, sendo 28 vereadores e 5 vereadoras. A maior representatividade feminina em mais de 2 séculos de história. Para mim é uma honra muito grande, né? Primeiro porque Campinas é uma cidade que é referência no Brasil e até fora do Brasil, né? Ser vereador nessa cidade, além da responsabilidade que o cargo carrega, também é uma honra, né? Representar a população de Campinas, a cidade de Campinas, a Câmara Municipal de Campinas é algo que deixa todos honrados. E eu, já no 7º mandato, parece que eu estou começando a cada dia, porque eu estou aprendendo a cada dia. A política é dinâmica, a sociedade é dinâmica, a gente tem que estar se atualizando sempre, né? Para poder exercer esse mandato com seriedade, com responsabilidade, com ética. Eu acho que assim a gente consegue mostrar para a sociedade que o vereador é um agente importante, né, no governo local e para a democracia do país e do município. O dia que a gente homenageia o vereador é um dia para realmente levar para a sociedade essa visão da necessidade do papel e da missão do vereador. Tenho vários exemplos nacionais de políticos que venceram, galgaram outros postos, chegaram até a presidência da República, mas tiveram na base da sua formação política o exercício do mandato de vereador, que é uma bruta escola, é um aprendizado contínuo, né? Então a gente tem que render as homenagens para o vereador nessa data que é o Dia do Vereador. Nesta semana, a Comissão para os Assuntos de Segurança Pública aqui da Câmara se reuniu pela 7ª vez no ano e, desta vez, promoveu um debate público sobre a atividade delegada. O debate público promovido pela Comissão para os Assuntos de Segurança Pública em conjunto com a Frente Parlamentar para Acompanhamento, Estudo de Impacto e Fomento à Implementação da Atividade Delegada em Campinas reuniu representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e outras autoridades locais, com o objetivo de avaliar os impactos operacionais, os benefícios e desafios legais da implantação da atividade delegada no município, com ações na fiscalização de estabelecimentos, combate ao comércio ambulante e irregular e também controle de ruídos excessivos. Para mim, a atividade delegada é algo extraordinário do que já ocorre no âmbito da segurança pública do município. E eu acho que deveria se pensar, se criar, se propor essa atividade delegada focada
no combate à situação de rua dessas pessoas que se encontram abandonadas, desiludidas da vida, morando em situação de rua. Então não é combater o morador de rua, mas sim através da atividade delegada, através da Polícia Militar, criar-se um grupo de trabalho capitaneado pela Polícia Militar para tentar tirar essas pessoas da rua com dignidade, promovendo saúde para as pessoas, inclusão social, oportunidade de trabalho e tentar melhorar isso que tem sido talvez um dos piores problemas do milênio nos grandes centros urbanos. A atividade delegada é um instrumento que permite que policiais civis e militares sejam contratados pelo município para reforçar a segurança em seus horários de folga, com remuneração paga pela prefeitura por meio de convênios. O coronel Takahashi defendeu a implantação da atividade na cidade de Campinas. 500 policiais da região de Campinas fazem a operação delegada na capital, porque nós não temos uma operação delegada na cidade de Campinas. É uma oportunidade para que esses policiais militares, esses valorosos policiais militares que moram na região de Campinas, tenham essa oportunidade de ser reconhecido pelo município, do trabalho que tem sido realizado. Para o secretário municipal de Segurança Pública, a preocupação em implantar essa operação no município é em relação ao orçamento. A gente jamais vai ser contra esse projeto, porque dá a oportunidade do policial trabalhar mais, não fazer o bico, mas ter a garantia das instituições para que ele trabalhe com todo o aparato estatal e ali seja remunerado. Porém, existe uma divergência, que a gente precisa deixar claro, é de que esse recurso não pode sair do Tesouro Municipal. Ele não pode onerar a Secretaria de Segurança Pública hoje, porque senão nós vamos ter que tirar de algum lugar. O vereador Wagner Romão expôs o seu ponto de vista e ressaltou alguns pontos sobre a implantação do programa, sobretudo em relação à escala de trabalho dos policiais. A operação delegada, ela me parece, se coloca em contraponto ao descanso de 36 horas do policial militar, a escala 12/36, que é essa escala que caracteriza o trabalho do policial militar, que é um trabalho tenso, é um trabalho que ele está trabalhando com armamento na mão, então assim, a gente precisa privilegiar o descanso desse policial. Se ele ficar 12 horas trabalhando, que ele fique às 36 horas em descanso, que ele não precise trabalhar no dia seguinte, mesmo que seja 8 horas, mesmo que seja até numa função distinta daquele que ele está realizando no seu dia a dia normal. Comissão de Finanças e Orçamento discute metas fiscais da Prefeitura referente ao segundo quadrimestre de 2025. A 45ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas foi realizada pela Comissão de Finanças e Orçamento e presidida pelo vereador Nick Schneider. Na reunião, foram discutidas as metas fiscais do Poder Executivo referentes ao segundo quadrimestre de 2025. A iniciativa atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a prestação de contas periódica da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais pelos entes públicos. Participaram do encontro o vereador Luiz Iabico, membro da comissão, e representando a Prefeitura de Campinas, o secretário municipal de Finanças, Aurílio Caiado, e o diretor municipal de Contabilidade e Orçamento, João Carlos Ribeiro. A dívida consolidada do município hoje, a dívida bruta é de 2 bilhões e 97 milhões, comparativamente a 2024 teve uma queda de 146 milhões e 800 mil, que quando ela era de 2 bilhões 243 milhões e 800 mil. E a dívida consolidada líquida, descontada aí os haveres financeiros e o ativo financeiro, a líquida hoje é de 671 milhões e 300. Ela também teve uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi de 892 milhões e 800, mas apresentou uma queda, uma redução na dívida de 221 milhões e 500. A RCL, ela também teve um crescimento de 1 bilhão e 73 milhões nesse período. Ela era 7 bilhões 454 milhões em 2024, atualmente 8 bilhões 527 milhões e 500 mil. Então, a dívida hoje, no limite, nós estamos com 7,9% de endividamento. Lembrando que o limite aqui é 120% da resolução do Senado. Aí.
Durante a audiência, Caiado foi questionado sobre a aplicação das despesas nas áreas de saúde e educação previstos em lei. Eu quero explicar sobre os 23,6% da educação ainda. A lei de responsabilidade fiscal determina que a educação tenha que gastar no mínimo 25%. E esses 25% serão atingidos em dezembro, eles são atingidos sempre ao final do ano, porque é no final do ano que a gente compra os uniformes, que compra o material escolar e, principalmente, você paga o 13º. Então, com 2 folhas salariais que acontecem no mês de dezembro, entre novembro e dezembro, né? Entre novembro e dezembro são 3 folhas, né? As 2 folhas dos 2 meses mais o 13º, então isso atinge, a nossa previsão é chegar em 25,8% em dezembro. Então vamos atingir com tranquilidade a meta estabelecida na LRF. O diretor municipal de Contabilidade e Orçamento comentou sobre os próximos passos e as projeções para manter a estabilidade fiscal do município de Campinas. A prefeitura ela tem uma arrecadação própria bem forte, né, que vem nos últimos anos se acentuando e mantendo esse crescimento. Isso nos permite ter uma receita corrente líquida também sempre em expansão. Então, graças ao desempenho da arrecadação e também da prudência no gasto, a prefeitura tem mantido aí tanto os limites no gasto, tanto no endividamento, que ela está bem abaixo aí do limite de imposto pela resolução 43 do Senado Federal, e também no limite do gasto com o pessoal. Então, acho que é uma boa prática, né, de conduzir bem a arrecadação para manter aí nos patamares de endividamento e de gasto com o pessoal e nos demais limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um dos critérios que nos leva a pensar que a saúde financeira do município de Campinas está em boas mãos. A diminuição da dívida, o controle na folha de pagamento, nos gastos com a folha de pagamento, o honrar com os percentuais da educação, da saúde, são todos índices que nos parametrizam o comportamento das finanças do município. A 7ª reunião do Meio Ambiente avaliou e deu parecer a 4 projetos de lei. Entre eles, um de autoria do Poder Executivo sobre a implantação das microflorestas urbanas no município de Campinas, o programa de adoção que estabelece os objetivos, processos, limitações, responsabilidades e benefícios dos adotantes. A Comissão Permanente do Meio Ambiente, que tem como presidente o vereador Luiz Abico, realizou a 7ª reunião ordinária de 2025 e analisou pareceres de 4 projetos de lei. Também compuseram a mesa os vereadores Wagner Romão e Igor Diego. 3 projetos foram aprovados. Discussão e votação do parecer sugerido pelo vereador Herbert Ganey, favorável ao PLC 32/2025, processo número 243143, de autoria do prefeito municipal, que institui a implantação das microflorestas urbanas no município de Campinas e o seu programa de adoção, estabelece seus objetivos, processos, limitações, responsabilidades e benefícios dos adotantes. Pergunta ao vereador Wagner Romão como vota este item 2, vereador. Também voto favorável. Penso que esse projeto é importante para Campinas. A gente vai fazer uma fiscalização, né, a respeito das microflorestas. Estão sendo já implantadas em várias regiões da cidade, mas há uma certa polêmica sobre o modo como as mudas são plantadas, espaçadas, né, como é que é a manutenção disso. E um dos nossos trabalhos aí tem sido essa observação e a fiscalização da viabilidade, da efetividade desse tipo de arborização urbana, né? Mas o meu voto é favorável ao PLC. Ok. Vereador Igor Diego, como vota? Eu acompanho o relator, voto favorável, presidente. Em um dos projetos, o item 4, houve pedido de vista do vereador Wagner Romão. Eu, na verdade, gostaria de pedir vistas ao projeto
que está aqui como nosso quarto ponto de pauta, que é a respeito do parcelamento, uso e ocupação do solo do Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, PIDS, né? Esse é um tema que vem sendo discutido na cidade de Campinas, mais especialmente em Barão Geraldo, desde final de 2022. Houve todo um processo de disputa, né, na sociedade. Eu, à época, fazia parte do movimento que solicitou um amplo processo participativo de informação à comunidade sobre essa proposta, que se deu ao longo de 2023. Em 2024, esse projeto foi consolidado, mas houve aí modificações muito importantes, né? A gente ainda está se debruçando sobre esse projeto, a nova versão, a última versão desse projeto. Então, a nossa intenção é fazer, né? Peço as vistas a esse projeto, porque acho que ele carece realmente de um estudo mais aprofundado da nossa parte, né? Inclusive no diálogo com setores que vão ser impactados por essa lei. O vereador Marcelo Silva prestou uma homenagem a 35 profissionais da educação física. O vereador Marcelo Silva, que é o autor da lei de 2017 que instituiu o Dia do Profissional de Educação Física em Campinas, homenageou a data e condecorou os especialistas da área que prestam serviços em Campinas. É uma honra poder presidir essa sessão e fazer essa homenagem a vocês que cuidam da nossa saúde, do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida. Aqui em Campinas, eu tive a honra de ser o autor do dia que institui o Dia do Profissional de Educação Física. E não foi por acaso, porque eu sempre acreditei e continuo acreditando que o esporte e a atividade física são pilares fundamentais na vida de cada um de nós. Por isso, a minha palavra hoje é de gratidão. Gratidão por vocês serem agentes de transformação na vida de milhares de pessoas. Gratidão por serem educadores do corpo, da alma e da nossa mente. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Nefrologia e a Sociedade Brasileira de Hipertensão fizeram um documento considerando pressão arterial de 12/8 como pré-hipertensão. O secretário de Esporte e Lazer de Campinas, Fernando Vanin, aproveitou a oportunidade e sugeriu que as pessoas façam mais exercícios físicos. A gente podia pegar até o gancho agora, que a Sociedade de Medicina está colocando que todos são hipertensos, né? São pré-hipertensos, aí com 12/8 já é pré-hipertenso. Então vamos fazer atividade física, vamos fazer esporte, não precisa tomar remédio. Então vamos aproveitar esse novo protocolo e procurar os profissionais de educação física e começar a fazer uma atividade física direcionada para que a gente possa não ser mais hipertenso, como a Sociedade de Medicina fala. E a gente também fala muito, na Secretaria de Esporte, a gente comenta muito, que os profissionais de educação física, além de ser ali dentro das 4 linhas, no tatame, nas águas, que sejam pessoas ativas, pessoas com vozes ativas na sua profissão. 35 profissionais da educação física foram homenageados pelo vereador Marcelo Silva. Muito obrigado, agradecer ao cerimonial da casa, agradecer a toda a minha equipe, né, que se dedicou muito para esse evento, para que tudo transcorresse da melhor forma possível, ao CREF. Mensalmente, a Câmara de Campinas realiza a comemoração dos aniversariantes do mês. Então, confira agora como foi o Câmara Integrada de setembro. Essa é a 9ª celebração do ano de 2025 do Câmara Integrada, um momento em que a Câmara Municipal de Campinas celebra os aniversariantes do mês. E neste mês de setembro estão aqui os aniversariantes, colaboradores, funcionários concursados, terceirizados, para celebrar mais um ano de vida. É um programa muito legal, você se reunir, comemorar junto com os colegas aqui e até, às vezes você não conhece um ou outro do setor, a Câmara tem seus vários setores, várias pessoas, é uma forma de integrar, eu acho muito legal, muito válida, participo todo mês, tudo, e
gosto muito. Acho que a presidência tem acertado bastante nesse sentido. E quando o vereador é aniversariante, ele também celebra com os demais. Legal a iniciativa, parabéns para vocês todos, funcionários, independentemente de serem concursados ou não, é importante. Essa celebração, você celebra saúde, celebra a vida. Olha, estou cantando parabéns no fundo aí, né? Então deve ter vários aniversariantes aqui. Eu completei 67, agora dia 7 de setembro, com muita saúde, né? Muito realizado, muito feliz. Então, isso que importa. Então, eu espero que todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, também tenham essa celebração todo ano, que não pare nunca. Além dos aniversariantes, a celebração conta com a participação dos colegas de trabalho, de outros setores e também dos vereadores. Eu acho uma iniciativa importante, é valorizar o servidor da casa, lembrar que eles existem. E é uma forma, um gesto simples, mas que eles se sentem representados, se sentem lembrados aqui pela Câmara Municipal de Campinas. Parabenizar o presidente aí por essa iniciativa aqui da casa. Eu sou muito favorável a toda a interação. Eu acho isso aqui algo louvável, né? Primeira vez que eu venho, tá? E estou aqui me sentindo bem. Sabe, o clima, ele é muito favorável para que isso aconteça e é interessante que isso é bom que aconteça na nossa vida sempre, em todos os cantos que nós tivermos. Parabéns! Estudo Além de Cidades Verdes, indicadores socioambientais em territórios com desigualdades socioeconômicas mostra o impacto da área verde em cidades. Tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. Olá, Giro Ambiental no ar, e o assunto dessa semana é sobre um estudo que foi feito lá na USP chamado Além das Cidades Verdes, indicadores socioambientais em territórios com desigualdades socioeconômicas. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é um dos pesquisadores, o professor Maurício Lamano Ferreira, que é docente do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da USP. Professor, seja bem-vindo aqui. E a minha primeira pergunta é: quais foram os territórios pertencentes a esse estudo quando vocês pensam nessas chamadas cidades verdes, e qual foi o objetivo para depois a gente chegar e falar, né, no que foi concluído dessa tese, dessa pesquisa? Obrigado. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na TV Câmara. Queria saudar a todos os ouvintes, todos os telespectadores, e um prazer estar aqui com vocês. Respondendo à sua pergunta, a primeira parte dela, as cidades que fazem parte deste estudo, elas são 12 cidades. Em cada cidade nós separamos 2 territórios, um território com população em alta vulnerabilidade socioeconômica um território com população em vulnerabilidade socioeconômica e outro território com a população, né, em situação socioeconômica mais elevada. Bom, com isso nós totalizamos 24 territórios em todo o território nacional. Temos cidades nas 5 regiões do país, sendo Santarém, na região norte, Campo Grande, na região centro-oeste, Arapiraca e Maceió, na região nordeste, Maringá, na região sul, e na região sudeste nós temos diversas cidades no estado de São Paulo, uma vez que esse estudo ele é financiado predominantemente pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no estado de São Paulo. Dentre essas cidades, eu destacaria São Paulo, Cubatão, São José dos Campos, Lorena, São Carlos, Campinas, dentre outras. Muitas dessas cidades hoje, inclusive, têm o selo de cidade verde. Isso tem a ver com essa nomenclatura. E o que a gente precisa pensar quando, de fato, a gente tem essa cidade verde dentro dos parâmetros exigidos?
Olha só, existem diversos selos, existem diversas nomenclaturas para prestigiar, homenagear as cidades que cumprem o seu papel ambiental. Um deles é o selo Three Cities of the World, que é um selo, um reconhecimento pela Fundação Arbor Day e também pela agência da ONU, a FAO, né? No entanto, esse estudo, ele não necessariamente trabalha com as cidades que são reconhecidas nesse programa, obrigatoriamente, embora muitas delas sejam, como a própria cidade de São Paulo, São José dos Campos, a cidade de Lorena, a cidade de Cubatão, e Arapiraca, no Nordeste. No entanto, o grande mote dessa pesquisa é que é uma parceria junto com o Ministério de Meio Ambiente e nós vamos testar as melhores estratégias de arborização urbana, considerando diversos indicadores socioambientais, dentre eles poluição atmosférica, riscos geológicos de movimentos de massa ou de enchentes, ilhas de calor urbana, prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, DPOC. Então nós queremos entender nesses territórios como é que a arborização urbana se comporta e pode se comportar para atenuar os impactos, seja das altas temperaturas, seja da ocorrência de doenças crônicas, seja dos altos níveis de poluição. Então, a gente quer entender como algumas normas de arborização podem mitigar esses efeitos. E isso vai servir como instrumento para a revisão do Plano Nacional de Arborização Urbana, que vai ser realizado em 2030. Então, respondendo a sua pergunta, não necessariamente tem uma relação com as cidades que já são verdes, mas nós queremos também testar cientificamente essas nossas métricas em cidades que também não são verdes. Por exemplo, entender um pouco melhor, quando a gente fala de indicadores socioambientais, que leva, por exemplo, em consideração florestas urbanas e outros, qual é o momento em que esse item, né, que esse indicador, ele passa pela questão da desigualdade socioeconômica nos municípios? Muito bem, excelente pergunta, muito obrigado. É assim, as pessoas em maior situação de vulnerabilidade social são pessoas que ocupam territórios com baixo valor imobiliário, com alto risco geológico, seja de deslizamento, seja de enchentes recorrentes, seja lugares que têm pouca atenção dos equipamentos urbanos de infraestrutura verde, pouco arborizados e com altos índices de poluição atmosférica. Então, quando a gente associa no projeto duas perspectivas socioeconômicas para entender os indicadores, é que nós temos uma história de urbanização que favoreceu sempre as elites. E o que nós entendemos é que, além de custar muito caro aos cofres públicos, a população de baixa renda merece a equidade verde, ou seja, ter territórios que promovam saúde pública. Por isso que o nosso estudo pega essa amplitude de escopo, de histórico de urbanização e, claro, pessoas mais pobres estão mais expostas ao risco, seja o risco geológico, seja das altas temperaturas, seja, por exemplo, da péssima qualidade das calçadas, enfim. E é justamente sobre isso que a nossa proposta vem ser consubstanciada. Sim, nós estamos aí num momento em que a primavera começa e a gente sabe que esse período, por exemplo, ele é um período de calor intenso, geralmente, a gente está aguardando aí que muita coisa vem em relação às mudanças climáticas, mas calor intenso e muita chuva. Em que ponto essas questões das desigualdades socioeconômicas podem, inclusive, aprofundar ainda essa problemática nesse período? Olha só, esse é um período super sensível. Nós sabemos, né, que a época de chuvas ela vem acompanhada de fortes rajadas de ventos, ela vem com a derrubada, queda de árvore que impacta a distribuição de energia elétrica e até mesmo causam acidentes. Infelizmente, em alguns casos já tivemos situações fatais. Então, a ideia da proposta
desse projeto e que nós queremos entregar para a gestão pública também, fazer políticas públicas que resolvam os problemas, por exemplo, dessa vulnerabilidade à queda de árvores, principalmente na estação chuvosa. O plantio adequado da árvore certa, no lugar certo, sendo plantada na forma correta e manejada adequadamente, ela oferece pouquíssimo risco. Então, o sucesso de ter uma arborização eficiente e que tenha mínimo de conflito com os equipamentos urbanos é um dos produtos que nós queremos entregar também com essa pesquisa. E isso é totalmente possível. A gente só precisa trazer e queremos trazer uma lente científica para ser testada na gestão pública. E isso não é para cidades grandes apenas, é para 5.570 cidades do nosso Brasil. Professor Maurício, partindo inclusive da realidade de Campinas, que é onde fica a TV Câmara Campinas e a maior parte dos nossos telespectadores, e Campinas faz parte desse estudo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse ponto de vista. O senhor mencionou inclusive o plantio da árvore correta. Nós tivemos aí, principalmente em 2023, 2024, uma questão de quedas de árvores muito antigas na cidade. Na ocasião, o Poder Público decidiu, até foi feito um estudo sobre o perigo dessas árvores. Nós tivemos, inclusive, a morte de uma garota no mais importante parque público aqui da cidade. E desde então, nós tivemos aí a retirada, né, a extração de muitas delas. E esse ano, Campinas começou com um plano de microflorestas. Esse é o caminho quando a gente pensa nessa troca da arborização pelo modelo correto, pela espécie correta, desculpe, para que a gente possa ter uma cidade arborizada e também segura? Sim, veja bem, é fundamental, né? Acho que é importante a gente trazer as devidas responsabilidades, né, para todas as pessoas. Claro que o poder público ele é responsável pelo plantio, manutenção e cuidado das árvores urbanas, mas também é importante considerar que às vezes muitas pessoas bem intencionadas e coletivos que são muito bem intencionados resolvem fazer campanhas de doação de muda e nem sempre é acompanhada de informações técnicas para isso. E muitas vezes o munícipe, também muito bem intencionado, vai plantar, mas não faz um berço ou cova, que é chamado o lugar onde nós encaixamos a muda, não faz no tamanho apropriado, ou usam técnicas inadequadas que daqui 10 anos essa árvore oferece risco. Então, é importante que a coletividade entenda a importância das aplicações e dos usos técnicos na arborização urbana. Eu não quero, em hipótese alguma, culpar a vítima, mas é importante que haja um esforço do poder público em atuar com a sociedade civil nas informações corretas, na forma correta, e essas mini florestas, desde que elas sejam organizadas pelo poder público, eu acho uma ótima iniciativa. O problema é que muitos coletivos promovem esses plantios e depois fica uma responsabilidade para o poder público fazer o manejo, o cuidado com os equipamentos urbanos e muitas vezes não tem recurso financeiro para isso. Por isso que eu trago mais uma vez e ressalto a importância do diálogo, do estreito diálogo entre coletivos urbanos, sociedade civil e poder público municipal. O poder público ele tem que protagonizar esse plantio, essa distribuição da arborização no tecido urbano. Sim, professor, eu agradeço a sua participação e faço uma última pergunta. A partir de agora, então, dessa experiência, que o senhor fala bastante desse diálogo entre poder público e sociedade civil, qual o caminho para a gente pensar a fazer de fato que cada cidade minimize a desigualdade socioeconômica em busca dessa sustentabilidade de uma cidade verde mesmo? Perfeito. Eu tenho batido numa tecla constantemente que os planos de arborização urbana, nós estamos agora trabalhando com algumas cidades, nós estamos instruindo as cidades. Os planos de arborização urbana, eles não devem ser planos puramente agronômicos, que visam a espécie, o local e a interação do solo com a planta.
tem uma pergunta que antecede, isso é importante o poder público estar atento a isso. Para quem serão plantadas essas árvores? E depois responda as perguntas. Como será plantada? Qual espécie será plantada? Como será o manejo e tudo mais. Então é fundamental, é importantíssimo que haja essa leitura socioambiental, socioeconômica, para saber aonde a árvore será plantada. E aí, com isso, claro, um conjunto de mapeamentos e cartografias certamente entenderá no tecido urbano, né, os lugares onde a desigualdade histórica no processo de urbanização merece dedicar, então, um foco especial, né, arborizando, trazendo a equidade verde para a sua cidade. Então, eu entendo que os planos de arborização bem elaborados, tendo as lentes socioeconômicas, de saúde pública e de outras pastas municipais, é a melhor ferramenta para se ter um planejamento verde municipal. Tá certo, então, muito obrigada, professor. A gente fica por aqui, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Olha, a gente lembra que o Giro Ambiental de hoje conversou com o professor pós-doutor pelo Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento Territorial da Universidade de Porto, em Portugal. Também é pós-doutor pela USP e atualmente é docente no Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da Universidade de São Paulo, que fez essa importante pesquisa. Mas o Giro Ambiental não acaba por aqui, porque agora nós vamos sim dar um giro em mais informações a respeito de sustentabilidade e meio ambiente. Um estudo da revista Science aponta que a pressão humana e a crise climática podem duplicar o impacto nos oceanos até o ano de 2050. A pesquisa, liderada por Ben Halpert, alerta que as atividades de pesca e o turismo estão acelerando a degradação dos ecossistemas marinhos. O levantamento, realizado por universidades da Califórnia e da África do Sul, mapeou impactos em 20 habitats diferentes em 2 cenários climáticos. O aquecimento dos oceanos e a perda de espécies pela pesca são os principais fatores de risco identificados no futuro. Apesar de os trópicos já sofrerem os efeitos, as regiões polares são as mais afetadas atualmente e a tendência é piorar. Os cientistas reforçam a necessidade de ações políticas urgentes para controlar a atividade pesqueira e as mudanças climáticas, protegendo os ecossistemas marinhos. Semana de tempo quente para amanhã, quinta-feira, uma condição parecida porque o sol segue aparecendo. A diferença é que nesta quinta-feira a nebulosidade aumenta e existe até uma possibilidade de chuva para o fim da tarde. Vamos às temperaturas? Mínima de 19 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira, ao meio-dia. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.